Acho que já estamos ao vivo. Eu só pedi alguns segundos aqui até que apareça para mim, aqui na minha tela de controle, se de fato estamos ao vivo ou não. Só um segundo, por favor. Entrou. Entrou? Tá bem. Então, boa tarde a todos. Boa tarde às pessoas que estão aqui assistindo, que estão nos assistindo. Eu vou rapidamente falar do que se trata. Só um minuto. Projeto 1 Convida é uma iniciativa da componente curricular Projeto 1, que desde o semestre passado estamos convidando arquitetos maquinzistas que são arquitetos formados pelo Mackenzie, que são professores da escola ou foram professores da escola, para que venham aqui falar sobre sua obra, seu percurso profissional. A ideia é que a comunidade da Mackenzie, alunos e professores, que essa comunidade comece a conhecer com mais profundidade os nossos egressos. E, principalmente, a gente tem convidado arquitetos importantes que foram significativos na construção da paisagem, né, de São Paulo, né? Semestre passado nós tivemos o professor Nelson Dupré, que fez uma palestra interessantíssima sobre a vida dele, sobre a obra dele, e hoje temos outro convidado muito importante, um arquiteto conhecidíssimo, um arquiteto egresso da nossa escola, um arquiteto que desenhou alguns edifícios que são muito famosos, muito facilmente reconhecidos aqui na nossa cidade, e é um prazer tê-lo aqui com a gente. E no mais é isso. Então, só reforçar que isso é uma iniciativa da Componente Projeto 1, em parceria com a faculdade, com a direção da escola, e a iniciativa Qual Mais D da nossa escola. Eu vou passar agora a palavra para o professor Alessandro Castroviejo, que vai apresentar nosso convidado. Então, muito obrigado pela presença de todos e bom webinar. Obrigado, Luiz. Boa tarde, Luiz, Charles. Boa tarde, Sami. Boa tarde a todos que estão nesse webinar. Sami, muito obrigado por você estar com a gente aqui. A gente agradece muito. Você é uma referência para a gente. Eu gostaria de dizer, de reiterar, de certa maneira, o que o Luiz colocou. A gente inventou essa coisa, eu acho bonita para a escola, que é a ideia de o Projeto 1 Cultura Convida. Acho que essa invenção, né, é legal, né? Eu espero que ela se torne uma tradição, porque toda tradição começa algum dia. E essa nossa começou no semestre passado. E a gente a inventou por duas razões interessantes. A primeira, que ela reitera que essa faculdade de arquitetura é uma faculdade de arquitetura que o seu centro, o seu caráter e a sua natureza é o projeto de arquitetura nas suas diversas escalas, seja ela do edifício, dos interiores, da escala urbana. Portanto, o que a faz, e a faz o que ela é, com um peso, a tradição e a história que ela tem, é que se trata de uma faculdade de arquitetura cujo seu centro é o projeto. A segunda coisa que nos motivou o semestre passado foi a própria pandemia, ela mesma, a pandemia nos tolhe, mas também nos promove, nos empurra para determinadas soluções, e a gente achou por bem inventar essa coisa para presentear de alguma maneira, de fazer com que os estudantes que estão entrando conhecessem os professores, os grandes professores que dão aula nessa escola, que nesse momento a gente não pode cruzar nos corredores, não pode olhar, não pode reconhecer. Então, de alguma maneira, é um jeito de conhecer professores que eles virão a ter aula, né, no futuro breve. Acho que é isso, de certa forma, é a pandemia que, de alguma maneira, nos empurrou, nos propiciou esse evento. Eu gosto sempre, acho que no semestre passado, eu gosto de duas ideias que os meus colegas conhecem bem, e às vezes eu as falo mais de uma vez. Eu gosto da ideia de que a arquitetura é uma empreitada coletiva por excelência. A arquitetura é uma atividade social por excelência. Não há necessidade de grandes definições em torno disso. É questão do arquiteto projetar os espaços onde a vida ocorre, não é?
Então, a arquitetura, para mim, é um fazer, é uma empreitada coletiva, e é também uma arte, em que tem essa tensão. É uma arte coletiva, que é para o outro, e, ao mesmo tempo, é uma arte que um indivíduo, outros, lhe dão expressão. Né? Então, esse jogo entre o indivíduo ou os indivíduos que projetam e a sociedade. Acho que essa é a maravilha da arquitetura. É uma arte social, por excelência, que constrói o espaço da vida. E a outra ideia que eu gosto é de que a cidade é onde tudo ocorre, a doença e a cura. A gente pode dizer que hoje não há vida fora da cidade, grosso modo. Né? Nós estamos vivendo no século XXI, um século completamente urbanizado, né? Completamente urbanizado. Então, eu acho, Sami, e os demais participantes, que é na cidade onde tudo acontece. Então, se é na cidade que tudo acontece, eu tenho a impressão que é na cidade, que na cidade tudo importa. E eu diria, importa a escola, o hospital, a casa, o auditório, as praças de pedágio, de convívio, a rua, a esquina, o interior dos espaços, dos restaurantes, dos bares, os lugares das instituições, os lugares do trabalho, a fábrica, tudo importa, porque a gente não vive, como eu disse anteriormente, a gente não vive nos espaços de exceção, também neles, mas, sobretudo, nos espaços em que a vida ocorre, nessas dimensões todas da existência. E é por isso, Sami, que tudo isso que eu estou falando, todas essas tipologias, essas escalas que implicam nesse fazer urbano, você as percorreu quase todas. E esse é um dos motivos pelos quais a gente tem a honra de recebê-lo aqui. Você projetou parte da cidade, enfrentou diversos problemas e questões da arquitetura, etc. e tal. Também, Sami, já quase que te passando a palavra, a outra grande razão, não só de você estar envolvido nesse fazer fabuloso de muitos anos, você é professor há cerca de 50 anos, e um grande professor, não só no Mackenzie, como no IAD e em outras instituições que você, mais jovem, deu aula. Você não só se dedicou uma vida inteira à educação, como você teve a oportunidade de estar à frente de cargos públicos importantes, como a Fundação para o Desenvolvimento Escolar, a FDE, e como presidente também da Empresa Municipal de Urbanização. 2 cargos importantes, 2 cargos de relevância no fazer da cidade. Portanto, o arquiteto, ele não só faz projeto, mas ele também implementa políticas, coordena trabalhos, faz o mundo rodar, né? Faz, de certa maneira, as coisas acontecerem. Por fim, queria mencionar também, Sami, e a todos, que você é formado na Universidade Mackenzie, é um mackenzista de primeira hora, e que você, recentemente, alguns anos atrás, pelo seu trabalho, pelo seu comprometimento público, você recebeu o título de notório saber pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, uma grande honra e nada mais merecido do que isso. Então, Sami, encerrando a minha fala, eu, mais uma vez, agradeço a sua presença, muito obrigado por estar aqui entre nós. A palavra é sua. Muito bom. Boa tarde a todos. Boa tarde, Luiz, Charles e Sandro, meus amigos arquitetos também, e também professores da Universidade Mackenzie. A ideia de fazer esse webinar é de trazer um pouco a minha trajetória, mostrar um pouco a minha trajetória para os novos estudantes de arquitetura, aqueles arquitetos que estão acabando de iniciar a carreira
agora carreira acadêmica, para se tornar arquiteto. O objetivo é mostrar a importância de fazer arquitetura. Eu me orgulho muito de ser mackenzista. Eu queria deixar claro isso para vocês. Me orgulho muito de ser mackenzista porque foi o Mackenzie. Eu dou aula no Mackenzie há 50 anos, porém eu entrei no Mackenzie em 1959 e não saí mais do Mackenzie. Saí durante um período que eu fui dar aula na fundação, na FAAP e no IAD, mas voltei em 1959 para o Mackenzie, 1971 para o Mackenzie, aí a convite como professor. A minha formação começa no Liceu Pasteur. No curso primário, eu tive aulas lá no Liceu Pasteur, e depois, na atividade, no ciclo, vamos dizer assim, no ciclo médio, eu fui fazer, chamado hoje ciclo médio, eu fui fazer, antes era escola técnica, eu fui fazer agrimensura no Mackenzie. Aí é uma escola técnica Mackenzie que tinha o curso de agrimensura, e aí eu tomei conhecimento nesse período da escola técnica com alguns professores, porque a escola técnica tinha muita coisa de comum, a escola técnica de agrimensura tinha muita coisa em comum com a escola de engenharia. E eu tomei conhecimento com alguns professores da engenharia, alguns professores, inclusive, para vocês terem uma ideia, que moravam no campo da universidade, como o professor Constantino Vitoroffi. Entrei em contato aí com o professor Antônio Valente do Couto, o professor Serafim Orlando, ilustre topógrafo, que tem algumas obras de topografia na cidade, como a Via Anchieta, os túneis da Via Anchieta. E naqueles tempos, minha pretensão era cursar engenharia. Mas eu, quando estava fazendo ainda o cursinho, eu entrei em contato com alguns estudantes que estavam fazendo arquitetura, e aí eu vi que a minha vocação correta era a arquitetura e não era a engenharia. Então eu só prestei exame vestibular na Faculdade de Arquitetura Mackenzie, porque eu conhecia muito bem a universidade em si, né, na época. Então eu entrei na FAO em 1959. E aí como estudante. Então, como estudante, eu participei intensamente do Diretório Central de Estudantes e do DAFAM, na época. Na época, nós brigávamos muito pela melhoria de ensino, que envolvia a arquitetura, mais a arquitetura moderna, porque na época não era dada muita importância à arquitetura moderna, porque o fundador da Faculdade de Arquitetura, ele era adepto da arquitetura clássica. Aliás, um brilhante arquiteto também. Foi ele que projetou a Estação Júlio Prestes. Durante o terceiro ano da faculdade, eu me juntei com alguns colegas, tendo em vista essa falha que nós achávamos que a faculdade possuía, e montei um escritório de arquitetura, como se fosse um escritório de arquitetura. Mas nós nos juntamos mais para estudar um pouco da arquitetura moderna. E aí, então, nós entramos em contato com alguns arquitetos. A gente, no sábado, ia visitar algumas obras. E entramos com os arquitetos como Elisiário Baiana, Vila Nova Artigas, o Franz Repp, o Bratke, Paulo Mendes da Rocha, Pedro Paulo Saraiva, Telésforo Cristófani e Fábio Penteado. Quase todos esses professores, alguns egressos do Mackenzie e alguns também não ingressos no Mackenzie, mas estavam lá no Mackenzie, como era o arquiteto Elisiário Baiana e o arquiteto Franz Repp, que tem uma obra maravilhosa aí, com muitos prédios aí em Higienópolis. Entramos em contato também com Flávio Mota, Alfredo Paisani e o Francisco Petraco também, que até o ano passado já era ainda professor da nossa faculdade. Esse grupo de estudos, que eu estou chamando, faziam parte alguns colegas, Eurico Prado Lopes, Aron Cohen, Ayrton Clerma e Raimundo de Pascoal. Todos eles praticantes, depois de formado, fazendo arquitetura. Aquilo que eu estou chamando de fazer arquitetura realmente, né? Não é ficar no blá, 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 mas é fazer arquitetura e projetar, que é a personalidade da nossa faculdade.
Essas atividades me proporcionaram a participação em concursos públicos. Como eu conhecia esses arquitetos, esse escritório que nós formamos, ele se tornou um escritório de desenho. Então, nós dávamos apoio para alguns arquitetos na base do desenho. Foi aí que nós desenhamos. Eu desenhei, por exemplo, junto com outros colegas, desenhei para o Pedro Paulo Saraiva a parte que ele fez lá na cidade universitária. E participamos também, de alguns concursos. E eu ressalto nesses concursos, o concurso de San Sebastián, que nós fizemos junto com o Fábio Penteado, a equipe do Fábio Penteado. Quando eu digo nós fizemos, nessa época nós só desenhávamos, nós não projetávamos, mas nós participávamos das discussões, víamos as discussões dos arquitetos, né? E o Clube 15 de Santos, de autoria do Pedro Paulo Saraiva e do amigo Francisco Petraco. Essa época também eu colaborei pessoalmente muito com o arquiteto Luiz Saia. Eu fiquei um tempo com ele em Goiânia, porque ele estava atualizando o plano diretor de Goiânia, de Alípio Correia Gonçalves. Ao me diplomei em 1963. Os meus colegas me designaram para fazer um agravo ao presidente da República, na época, que era o nosso paranifo, o João Goulart. E ele foi representado pelo Hélio Magalhães, que era presidente do Instituto de Engenharia e defendia muito a engenharia e a arquitetura nacional, porque estava sendo contratado, na época, o escritório de um grego chamado Doxíades, para fazer todo o plano diretor da orla da Rio Santos. Em 1962, ainda não estava formado, eu me associei ao colega Calil Dabidab e nós fomos convidados para fazer um concurso fechado, que era o Clube de Campo Santa Rita, em São José dos Campos. Dele nós saímos vencedores e depois desenvolvemos o projeto do Clube de Campo Santa Rita. E com o arquiteto José Carlos Magalhães e o Calil Dabidab, eu fiz o Centro Comercial do Portão, em Curitiba. Nesse concurso, nós recebemos a menção honrosa pelo projeto. Eu estou contando tudo isso para vocês verem aquilo que o Sandro acabou de dizer, que a arquitetura é coletiva, é uma atividade coletiva, né? É difícil uma arquitetura ser feita individual. É feito por social também. Quer dizer, é arquitetura social, mas é coletiva, não é feita individualmente. Não existe esse arquiteto que trabalha sempre sozinho. A arquitetura tem que ser discutida, tem que ser conversada, tem que haver trocas de ideia, né? Para você poder chegar num bom projeto. Bom, então, desta forma se deu a minha transição entre a parte como estudante para a parte profissional. Logo depois de formado, em 1966, eu fui convidado para dar aula no IAD. O IAD era uma escola de arte, pelo nome, a Escola de Arte e Decoração, e que cuidava mais de arquitetura de interiores. Então, os proprietários do IAD queriam mudar um pouco isso, eles queriam tornar isso uma escola técnica aprovada, porque o IAD era um curso livre, não era uma escola técnica aprovada pelo Ministério. Então, nós nos reunimos, no caso, eu, o arquiteto Aron Cohen e o arquiteto Laonte Clava, nós propusemos uma escola de técnica de comunicação, de desenho de comunicação. O que vinha a ser isso? Era comunicação visual e desenho industrial, né? Naquele momento, o governo não queria formar universitários, ele queria formar realmente o nível técnico, formar profissionais de nível técnico e não profissionais de nível universitário. O governo achava que tinha que estimular o nível técnico. Nós montamos, então, o currículo dessa escola e eu fui a Brasília e nós tentamos fazer a aprovação dessa escola. Essa escola foi aprovada,
Porém, o governo exigia, o Ministério da Educação na época exigia que nós tivéssemos algumas atividades que não eram atividades, vamos dizer assim, que nós estávamos pensando. Então, nós tivemos que fazer algumas adaptações. Só para vocês entenderem, o governo exigia que nós tivéssemos aulas de educação física. E nós, para podermos fazer alguma coisa mais integrada com aquilo que a gente podia, nós montamos alguns cursos de expressão corporal. Eles exigiam que a gente tivesse aulas de química e física. Aí nós pegamos as aulas de fotografia, montamos o laboratório fotográfico, e as aulas de química e física eram substituídas, então, por essas aulas de fotografia, que existia a parte de ótica, que era a parte de física, e a parte das revelações na época, que na época não tinha foto digital, na parte de química, que era a parte das revelações. A partir daí, então, no IAD, nós montamos um grupo de arquitetos, um grupo, quase todos eles arquitetos, que eu vou descrever os nomes porque são importantes. Era o Aron Cohen, o Laonte Clava, o Luiz Paulo Baravelli, o Carlos Alberto Fajardo, J. de Moraes, Rui e Ricardo Otaki, Ítalo Bianchi, Marcelo Nietzsche, Márcio Colaferro, Sérgio Ferro, Samuel Spiegel e outros, que agora não me ocorre. Em seguida, eu fui levado no IAD à coordenação das aulas de comunicação visual e desenho industrial. Bom, depois disso eu ingressei na FAAP, a convite de alguns professores, eu fui dar aula na FAAP de desenho industrial. E lá conheci alguns professores, alguns artistas plásticos, né? Alguns artistas plásticos que eu agradeço muito, que me deram uma formação muito boa nessa área de artes plásticas, né? Conheci a Ana Maria Beluso, conheci o Donato Ferrari, Nicolas Lavianos, Marcelo Nietzsche, que eu já conhecia, a Maria Bonomi, que se tornou uma grande amiga minha e veio fazer alguns projetos, algumas coisas junto comigo depois, o Birajara Ribeiro, formado no Mackenzie, grande desenhista, o Birajara Ribeiro, Nelson Lerner e outros artistas. Aí, eu também participei, nessa época, do Instituto de Arquitetos do IAB, né? E aí também como presidente da IMURB, que fui convidado. Em 1971, eu fui convidado a dar aula no Mackenzie pelo professor, que era diretor na época, o professor Jun Okamoto, perdão. O Mackenzie, na época, gozava e goza até hoje de um prestígio, juntamente com a USP, uma das melhores escolas de arquitetura do Brasil. Porém, uma diferença básica existia. A USP era quase que uma escola de formação de arquitetos para serem professores. E o Mackenzie formava mais o arquiteto para fazer arquitetura. Tanto é que, nessa época, grande parte da cidade foi construída pelos arquitetos formados no Mackenzie. E eram convidados para dar aula no Mackenzie os professores, alguns arquitetos que tinham algum prestígio profissional junto ao mercado. Eu, quando fui convidado pelo professor Jun Okamoto, ele me disse isso com clareza. Você está sendo convidado porque você faz arquitetura e você tem prestígio junto ao mercado. Não é porque você é um intelectual. Muito bom. Eu comecei, então, a minha trajetória como professor dentro da Faculdade de Arquitetura. Eu ocupei, dentro da Faculdade de Arquitetura, o cargo também de chefe do departamento de projeto na época. Havia um departamento específico, que era o departamento de projeto. E fui responsável pela indicação de vários professores, como quando eu era chefe do departamento. Como professor Tito Lívio Fracino,
professor Vasco de Mello, professor Carlos Bratke e professor Sérgio Pilege. E depois vim também a indicar, convidar o professor Francisco Petraco, isso já não era chefe do departamento, e o professor Pedro Paulo Saraiva. Nós fomos percursores do projeto, do prêmio chamado Ópera Prima, que se iniciou através de um trabalho meu, do Vasco de Mello, e do Tito Lívio e do professor José Carlos Ribeiro de Almeida. Nós promovemos uma exposição, a primeira exposição, nós promovemos uma exposição de trabalho de graduação no Mackenzie. Isso em 1985. A exposição era denominada Jovens Arquitetos, foi realizada no MIS, no Museu de Imagem do Som. Tinha como objetivo apresentar o resultado dos trabalhos realizados pelos alunos do último ano do Mackenzie e que mereciam destaque pela qualidade de seu desenvolvimento. A repercussão dessa exposição foi tamanha e ganhou dimensões significativas que nunca mais parou. No ano seguinte, ocorreu no Museu da Casa Brasileira, acrescida de um debate acalorado entre o arquiteto Paulo Mendes da Rocha e o jornalista Odon Pereira. Foram somente com trabalhos realizados por alunos recém-formados no Mackenzie. Nos anos seguintes, foram acrescidas outras escolas e o patrocínio da FADEMAC tornou a premiação nacional, modificando o nome para Ópera Prima. Bom, eu participei também como presidente da IMURB, Empresa Municipal de Urbanização, da cidade de São Paulo. A convite, quem me indicou, que eu conheci na época da FAAP, o então era vereador Arnaldo Madeira, e ele me indicou, e eu fui convidado pelo prefeito na época, Mário Covas, para ser o presidente dessa empresa municipal de urbanização. Eu quero ressaltar a importância aí do caso da visão de um arquiteto numa empresa municipal de urbanização, né? Eu, quando cheguei lá, existia Bom, primeiro, o prefeito Mário Covas dizia o seguinte, logo que ele assumiu, e quando ele me deu posse, que nós precisávamos diminuir a distância social entre o centro da cidade e a periferia. Existia na IMURB um plano chamado Plano Popular de Melhoramentos, que era um plano de pavimentação. Esse plano de pavimentação era a maior reivindicação da população, que fazia pavimentação de ruas. Esse plano era o seguinte, os moradores da rua pediam, a IMURB ia lá, cobrava a pavimentação e pavimentava aquela rua. Quando eu assumi, nós continuamos com esse plano. Mas aí, como arquiteto e como urbanista, eu vi uma coisa, que essas ruas eram desconectadas com o sistema viário pavimentado. Eram ruas isoladas. Só uma curiosidade, a melhor planta da cidade, nessa época, quem tinha, era uma empresa chamada Ultragás, para poder fazer a entrega de gás nestas ruas que não tinham nem nome nem endereço. Certo? Bom, e eu, como arquiteto, então vi que a gente precisava fazer isso, tornar isso uma coisa, primeiro, conectada ao sistema viário existente e pavimentado. Então, quando vinham pedir, aí eu montei o Plano Popular de Melhoramento de outra forma. Eles vinham pedir ruas, a gente fazia já uma pesquisa no entorno dessa rua que eles tinham pedido e tentávamos convencer todos os proprietários das ruas adjacentes a participar do plano. Aí, então, a gente pavimentava um conjunto e formava quase um bairro, um mini bairro, vamos chamar assim, para poder, esse mini bairro, então, era conectado com a rede rodoviária da cidade pavimentada. Depois eu fui acrescentando as coisas. Nós acrescentamos, por exemplo, aí eu conversei com o pessoal de parques e jardins, e eles começaram a fazer o plantio de árvore nessas ruas.
Aí conversei com o pessoal da SEAB, eles fizeram um emplacamento dando nome às ruas e número. Ou seja, o cidadão que morava lá começou a se sentir realmente um cidadão. Realmente, ele começou a se sentir como cidadão da cidade de São Paulo, porque ele passou lá, começou a passar o carro de polícia, a ambulância, o carro de bombeiros, enfim. A parte de entregas todas podia ser feita, não é, ninguém rejeitava esse tipo de coisa. Isso foi uma coisa espetacular. Nós chegamos a ter 150 mil, vamos dizer assim, como é que eu vou chamar? 150 mil mutuários que eram participantes desse plano. Esse plano se tornou, então, um coqueluche da administração Mário Covas e que levou o prefeito Mário Covas depois a ser eleito o senador com o maior número de votos até hoje feito para um candidato a senador. Depois, eu me afastei do serviço público. O senador Mário Covas continuou, foi candidato a presidente da República, me convidou, eu fiz parte do planejamento da área de habitação, do plano de habitação do governo dele, se for eleito, mas ele não foi eleito, né? E aí, então, eu fui convidado depois, quando ele era já governador, ele foi eleito governador, eu fui convidado por ele para ser presidente da FDE. Na época não chamava presidente, hoje chama presidente, mas na época chamava-se diretor executivo da FDE. Bom, eu só fui convidado porque eu participei muito do serviço público, participei como conselheiro, antes de ser presidente da IMURB, eu fui conselheiro da IMURB, indicado pelo prefeito Olavo Setúbal. E participei também da Sabesp, da contratação, do processo licitatório na Sabesp, para contratação de obras da Sabesp, eu participei desse processo. Então, eu tive uma atividade, vamos dizer assim, político-administrativa bastante grande. E não me arrependo. Eu acho uma experiência tremenda, uma experiência muito importante na minha vida profissional. Quando eu fui para a FDE, então, a FDE, eu fiquei durante 7 anos na FDE. Durante o processo de mudanças que foram havendo, com o advento dos computadores nas escolas, os espaços escolares foram ter que ser adaptados, né? Primeiro não existia computador e depois existia sala de computação. A maior transformação se deu no seguinte: nós tínhamos o que a gente criamos o que nós chamamos de sala ambiente, né? Eu quero dizer isso para vocês o seguinte, porque só um arquiteto era capaz de interpretar qual era a atividade pedagógica e transformar isso num espaço adequado para que essa atividade pedagógica ocorresse. O que era a sala ambiente? A sala ambiente era o seguinte: antigamente o aluno entrava numa sala e tinha aula de todas as disciplinas naquela sala. Era o professor que mudava de sala. As salas ambiente deram outra roupagem a isso. Ou seja, a sala ambiente, o professor fica na sala e o aluno que frequenta aquela sala. Então, a aula de português era dada numa sala ambiente de português. Ou seja, todos os livros e todo o equipamento necessário para dar aula de português estava contido naquela sala. Fica mais claro isso quando você chega na sala de ciência. A sala de ciência tem muito equipamento. Tem aquelas caveiras penduradas, tem uma série de elementos, né, de biologia necessários para você poder dar aula de ciências. E tudo isso, então, ficava dentro de uma sala, e lá o aluno, e as salas, então, tinham uma conformação, não era aquelas cadeiras uma do lado da outra. Poderia arrumar dessa forma também, mas eram mais dadas em círculo, em grupos, às vezes em grupos de estudo
com salas, com mesas isoladas por cada grupo. Isso fez com que a gente alterasse bastante o ambiente escolar. E a escola também passou por uma transformação muito grande nessa época, que era o seguinte: a Secretaria de Educação separou as escolas de ensino fundamental de primeira a oitava, de primeira a quarta, para o ensino médio, para o ensino fundamental de quarta a oitava. Porque essa mistura, os alunos de oitava série com os alunos de primeira série do ensino fundamental, na época existia um problema de segurança e de muita droga. Tem até hoje na cidade de São Paulo. Então, existia uma certa contaminação entre os alunos mais velhos para os alunos mais novos. Então, resolvemos separar as escolas de primeira a quarta e de quarta a oitava. Isso foi feito, isso gerou vamos dizer, um planejamento nosso na FDE muito grande para que isso pudesse acontecer e para que a gente pudesse abrigar todos os alunos. Eu tenho para mim, eu tenho a honra de dizer o seguinte: depois de 7 anos, quando eu larguei a FDE, não tinha nenhum aluno fora da escola. Todos os alunos tinham escola. Nós construímos, durante 7 anos, eu construí no estado de São Paulo cerca de 500 escolas. E reformamos 98% das escolas da rede, que eram 6.500 escolas. Bom, a FDE era a maior construtora do mundo na época, porque nós tínhamos, simultaneamente, mais de 4.000 obras. Né? Então, é uma coisa que a gente, como arquiteto, às vezes não pensa que vai... A gente, quando entra para fazer a faculdade de arquitetura, isso eu quero dizer para vocês, esses que estão chegando, que o arquiteto não é aquele que só fica na prancheta desenhando coisas bonitas. Eu desenhei coisa bonita, desenhei coisa feia também. Não acertei em todos os projetos que eu fiz. Eu me penitencio de alguns projetos, que eu errei, inclusive, ao interpretá-los. Mas faz parte do fazer arquitetura. Ninguém é perfeito. A gente acerta e erra, né? Na época que eu estava na FDE, tinha uma revista chamada A Construção, que o editor era o Nildo de Oliveira. E o Nildo fez um trabalho sobre a FDE. Então, ele viu que existia uma padronização. Nós tínhamos que construir muita escola. Então, nós tínhamos que padronizar. Né? Então, o que nós fizemos? Em vez de ser padronizada a escola, em vez de fazer uma escola padrão, ter um prédio padrão para ser repetido, nós padronizamos os componentes da construção. Então, nós padronizamos esses componentes da construção e todos os arquitetos que projetavam escolas eram obrigados a usar esses componentes. Bom, isso criou, na minha opinião, e que o Nildo pegou muito bem isso, quando ele fez o trabalho, ele criou uma certa camisa de força nos arquitetos, porque eles eram obrigados a usar um determinado tipo de cobertura, né? E era quase que como é que eu vou chamar? Era quase que um jogo de montar, porque a FDE tinha todos os programas especificados, todos os ambientes especificados no detalhe que devia ter em cada ambiente, e tem até hoje isso. Então, todo mundo que for fazer qualquer coisa sobre escola deve consultar a FDE, que eles têm um acervo muito bom e muito importante. E nós demos também uma atenção às escolas tombadas, às escolas antigas. E nós, então, fizemos o restauro de algumas escolas antigas, aproveitamos alguns subsolos dessas escolas e, inclusive, fizemos o restauro da Escola Caetano de Campos, que é onde hoje é a Secretaria de Educação, na Praça da República, e conseguimos fazer com que os ambientes de subsolo, no caso, que eram porão, fossem habitados.
Depois, eu vou falar um pouco agora. Então, a FDE, então, estendeu as suas ações para além da simples manutenção do valoroso patrimônio paulista, empenhando-se no levantamento, restauração e na preservação desses prédios singulares. Existem muitos prédios tombados. Sami? Então, Oi, Sami, Sandro, está me Pois ouvindo? Não, ouvindo. está ótimo. O seu depoimento está assim, maravilhoso. Acho que é uma coisa fantástica para a escola. Mas a gente tem aquele probleminha do horário. Acho que daqui a pouco, mais uns 10 minutos, você mostrar a sua arquitetura. Não, já estou chegando nela já. Então tá bom, mas está ótimo, uma coisa fabulosa para a história da escola. Olha, eu trabalhei em várias, como disse o Sandro no início da minha apresentação, eu trabalhei em várias escalas, várias tipologias e vários programas. E não existe nada que faça de um arquiteto especialista. O arquiteto aprende na Faculdade de Arquitetura Mackenzie a projetar e aprende a compreender o que seja aquele programa e aprende como desenvolver e tem instrumentos para desenvolver o projeto de qualquer tipo. Vocês vão ver que pela minha trajetória aí de obras, né? Vocês vão ver que eu projetei desde uma casa, né? Desde casa, de uma residência, até uma praça de pedágio, né? Que acho que todo mundo já deve ter passado aí na Imigrantes, todas as praças de pedágio são projetos meus. E eu nunca projetei sozinho, sempre tive companheiros arquitetos comigo. Então, foram muitas as escalas e programas enfrentados. Residências, praças de serviço, edifícios de escritório, clubes sociais, habitações coletivas, instalações hospitalares, auditórios, escolas, parques, projetos de urbanização, terminais rodoviários, centro de abastecimento, fábricas e instalação para a infraestrutura. E eu sempre tive colaboradores nesses projetos. Nunca projetei. Eu chamo de colaboradores, mas na realidade são parceiros, né? Em particular, fui sócio durante um bom tempo do Pedro Paulo de Melo Saraiva, com quem, além de ter aprendido muito, desenvolvi muitos projetos com ele, de um arquiteto também formado aí no Mackenzie, que começou no meu escritório como desenhista e tornou-se meu sócio, que é o Satoru Nagai, e mais recentemente com meu filho Luciano Bussabi. A seguir, vou comentar alguns edifícios e projetos de minha autoria e de autoria desses colaboradores. Eu vou pedir para que o Luiz ponha na tela para que eu vá explicando. Não vou explicar muito o projeto, é mais uma ilustração. Pronto, Sami, quando quiser eu vou passando aqui. Pode começar, Luiz, por favor. Bom, aí está um pupurri só dos projetos, né? Tem um projeto da esquerda, é um projeto do terminal rodoviário Taubaté, depois que são esses cones, a cobertura icônica, que é do Esporte Clube Sírio, que foi um concurso. Depois, na Vida Brasil, é o Hospital Sírio-Libanês, a Clínica da Mulher. Do lado esquerdo, embaixo, é o Palácio da Justiça de Santa Catarina, que também foi objeto de um concurso. Depois tem o Mackenzie Século XXI, é o último projeto que nós realizamos aí dentro do Mackenzie para a universidade, que era para abrigar a Faculdade de Direito, o curso de pós-graduação e a Biblioteca Central. E no embasamento tinham todos os laboratórios de engenharia. E, finalmente, do lado direito, a última, uma residência já feita nos idos dos anos de 1980, uma residência na Praia Vermelha do Sul, uma residência na praia. Vamos começar isso. Aí é o Esporte Clube Sírio.
Aí o Esporte Clube Sírio, na Avenida Indianópolis, com a 23 de Maio, isso foi objeto de um concurso fechado, com alguns convidados, e aquilo que vocês veem no fundo estava pronto, né? Aquele estava pronto, e o projeto era para ser desenvolvido, é um projeto cujo programa era um salão de festas e um salão de festas e uma boate, vamos chamar assim, né? Um espaço chamado de boate, e mais toda a parte de estacionamento e a parte de serviços, a parte de cozinhas. A parte de cozinhas e serviços é esse prisma que liga esse círculo, esse edifício circular com o existente, com o edifício existente. Nós criamos, onde vocês estão vendo no fundo, aí um pergolado, nós criamos um rebaixamento, uma rua rebaixada, que fazia o acesso tanto para o salão de festa, como através de elevadores para a sede social já existente, e também uma área de serviço que tinha dentro desse círculo as cozinhas. Esse projeto é o seguinte, ele tem 34 metros de vão, e ele tem um alpendre depois do apoio, que funciona como contrapeso em relação... E tem esse anel central, é um anel de compressão, onde um esforço de um lado anula o esforço do outro lado. Essa parte que vocês estão vendo do lado direito, aí que parece que é um ondulado, isso aí foi um acréscimo mal feito, em lona, que depois o clube resolveu fazer aí para ampliar o salão. O jardim era do Burle Marx. Nós fizemos a estrutura do embasamento, do estacionamento, era uma estrutura triangular, que o Burle Marx pegou essa estrutura triangular, levou para o jardim dele, né, essa que está desenhada aí, em cada encontro desse tem um pilar embaixo, né, e fez o resto do jardim. É um projeto muito bonito, está lá até hoje. Foi objeto de um concurso, que o concurso foi ganho pelo Pedro Paulo Saraiva, Miguel Juliano e por mim. Vamos para o outro. Aí é outro concurso, que eu fiz aí esse concurso juntamente com o Pedro Paulo Saraiva, que era lá de Florianópolis, Santa Catarina, ele é nascido lá, e tem algumas obras lá, e com o Chico Petraco, Francisco Petraco. Que nós fizemos o Palácio da Justiça de Santa Catarina. Ele lembra um pouco algumas coisas, aí não dá para ver direito, mas ele lembra um pouco o que era do Clube 15, aquilo que era uma coisa baixa, isso foi um pouco reproduzido aí com esses pórticos e essas aletas que saem, né? Esse corpo que vocês veem aí em concreto, os dois corpos que vocês veem em concreto aí, vamos dizer assim, apostos aos encontros das duas abas, era o Palácio da Justiça, tem a parte de prisional, né? Então, a chegada do preso para o julgamento, ele deve se dar, sair de uma cela e ir para lá sem passar por lá. E esses dois corpos são as escadas que levam à ala de julgamento. Olha lá, tá, esse projeto tem como é que eu vou chamar assim? Uma curiosidade, esse projeto. Ele foi feito para um terreno, o governo resolveu mudar o terreno. Então, nós queríamos também fazer outro projeto, mas o governo gostou tanto do projeto, que nós tínhamos feito, que não quis mudar. Levou e nós fizemos uma adaptação desse projeto para o novo terreno. Vamos, Luiz. Aí é o edifício Jorge Scala Jorge, colocado na Avenida... Ele está na Avenida Paulista, na esquina da Avenida Paulista, com a Bela Sintra. Esse edifício é o edifício que tem um embasamento e tem uma torre prismática em forma de lâmina, apoiada por duas linhas de pilares que vocês veem na fachada. E ele tem duas fachadas abertas, envidraçadas e iluminadas, e as duas outras fachadas em penas cegas, apenas com um detalhe
na fachada, que são sanitários. Esse projeto, o outro slide que vocês estão vendo, nesse projeto ele tem um embasamento, ele vai até o limite do terreno, e ele cobre o terreno e forma uma lógia que as pessoas podem caminhar por ela um pouco mais elevadas, porque circulam abrigadas aí. Abrigadas, e para abrigar bem, porque ela era alta, o pé direito era alto, nós fizemos esse painel de concreto pendurado, que foi depois trabalhado pela Maria Bonomi com esses sulcos, esses frisos aí. Isso está lá até hoje, está bem conservado. É um projeto que é da propriedade da família ainda, a família do Antônio Jorge Riscala, e da família do Jorge Riscala Jorge, e o prédio ainda está bem conservado. E dentro, no hall de entrada, tem um painel do Nicolas Flavianos. Eu sempre que eu conseguir, nem sempre você pode fazer isso, porque isso implica num gasto, eu introduzo alguma obra de arte nos meus edifícios. A Maria, depois desse trabalho, e do trabalho também no Clube Sírio, também ela fez um trabalho desse tipo, ela depois foi defender o doutorado dela, e ela chamou o doutorado de arte urbana, em que ela cita essas realizações que ela fez comigo. Esse é outro edifício de escritórios, na Rua Vergueiro. Esse edifício já não tem esse embasamento e já não tem a mesma característica do outro. Esse edifício foi feito bem depois, então aí eu não uso o concreto aparente, eu passo a revestir com vidrotil. E esse vidrotil foi desenhado, esses painéis foram desenhados pelo Marcelo Nietzsche. E no térreo desse edifício, na entrada do edifício, eu me arvorei a escultor e fiz uma escultura que está lá até hoje. E é um edifício que ele não tem essas duas empenas cegas, ele tem todas as empenas iluminadas, né? E essas empenas cegas com vidrotil aí não aparecem, mas elas abrigam também algumas ventilações de sanitários. Esse é um edifício também feito na década de 70. Eu costumo mostrar esse edifício de duas formas. Às vezes eu mostro para os meus alunos esse edifício e mostro as três torres lá de Madrid, porque esse edifício tem esse brise soleil, né? Ele tem esse brise aí, que é esse para abrigar do sol, projetado para que é um edifício administrativo do Hospital do Servidor Público, projetado esse brise para poder proteger o edifício do sol, que é intenso. Então, eu costumo projetar os dois porque aparece nitidamente esses edifícios envidraçados, refletindo muita luz através do sol, né, por causa do sol bate intensamente, e nesse edifício não acontece isso. Não agride a cidade, né, e protege ao mesmo tempo. Esse edifício é na Avenida Ibirapuera. Esse é o Esporte Clube Sírio. Eu projetei muita coisa no Esporte Clube Sírio na época, né? Depois que eu ganhei o concurso, nós ganhamos o concurso lá, eu fiquei muito amigo do pessoal lá. Isso eu tenho orgulho de dizer, porque eu projeto para os meus clientes, não projeto para mim, nem projeto para ganhar prêmio. Eu projeto para satisfazer os meus clientes. Então, eu fiquei muito amigo do pessoal do Esporte Clube Sírio e eu vinha projetar várias coisas. Isso que vocês estão vendo é a sede socioadministrativa do clube. Não aparece o salão de festas aí, porque é do lado, e projetei uma garagem nova também aí, e projetei esse edifício. Aí é outro clube, IP Clube. Esse clube é um clube fundado por profissionais liberais. Ele ocupa uma área, vamos dizer assim, não é nem doada, eu não sei como é que chama, é uma área
da Prefeitura de São Paulo, que eles têm um comodato para poder ocupar essa área. Aí, esse projeto começou com uma contratação. Nós tínhamos um professor, uma pessoa aí no Mackenzie, que era influente na diretoria do IP Clube, e ele me conheceu aí no Mackenzie e gostou muito dos meus trabalhos e me convidou para fazer um plano diretor do clube. Aí eu fiz o plano diretor no clube, que resultou num plano de obras depois, né? Com o plano diretor feito, aí eles podiam dimensionar como eles iam, à medida que fossem fazendo as obras. E essa foi a primeira obra que eles fizeram, que é um salão de festas e um ginásio, que ocupava o mesmo edifício, né? Esse edifício, então, de um lado é o salão de festas, do outro lado, aqui, nessa planta do meio, dá para ver o salão e dá para ver o ginásio com a arquibancada dele. Da mesma forma, esse edifício tem um brisolé, né? Vocês dão para... Esse brisolé é um brisolé desenhado em várias cores, com 2 camadas. Uma camada sobreposta à outra, que as duas formam brisolé. Esses brisolés foram sempre executados e feitos através de um estudo para proteger realmente a parte de insolação. Quer dizer, por trás disso é vidro, tanto aí como no ginásio de esportes. Dá para ver um corte aí, porque nós precisávamos de uma cobertura com grande vão para cobrir o ginásio de esportes e cobrir o salão de festas. Então, nós tínhamos 2 peças de concreto, que dá para ver nesse corte, que suportavam uma estrutura metálica, uma treliça metálica, que cobria tanto o salão de festas como o ginásio, a cobertura única. Tem algumas plantas aí, né, que não convém nem dar tempo para a gente ficar dissertando ou desenvolvendo sobre elas. Aí já é uma obra em Araçoiaba da Serra, é um clube também chamado Provida. É um clube chamado Provida, que tem vamos dizer assim, uma filosofia toda diferenciada, e me chamaram para fazer. Aí eu fiz um parque aquático e fiz esse auditório. Esse auditório é um auditório enorme, um auditório para 3.500 pessoas. Dá para ver aí pelo corte, tem um balcão, e é um auditório muito específico, porque é um auditório que não tem camarim, ele não tem nada, ele só tem um palco, onde fica normalmente uma pessoa, ou então uma mesa com 2, 3 pessoas, e o resto é só plateia. É para grandes, como é que chama? Para grandes reuniões que eles fazem, porque esse clube, eles têm, vamos dizer assim, sócios no Brasil inteiro. É um clube assim, não é bem religioso, não tem nada a ver com religião, mas eles têm adeptos assim que vêm cultivam esse tipo de filosofia no mundo inteiro. E esse clube tem uma coisa, esse auditório tem uma coisa sintomática, uma coisa interessante. Ele não abre para o exterior, porém, existe a possibilidade de uma projeção no fundo desse auditório, que as pessoas de fora podem ver, porque eles fazem uma reunião anual nesse local para 10.000 pessoas, e o auditório só cabe 3.500 pessoas, então as pessoas ficam de fora, olham essa projeção, a mesma projeção, e ouvem a mesma palestra que está sendo feita internamente. Como vocês podem ver, logo depois o arquiteto Oscar Niemeyer projeta o auditório do Ibirapuera e abre o fundo para que a gente possa, embora para mim, tenho um problema muito sério, só para vocês terem uma ideia, esse fundo para algum evento externo foi aberto desde que foi construído uma única vez, porque é muito difícil poder fazer essa coisa funcionar direito, por causa da parte acústica, né, a parte de visualização.
Aí a estação rodoviária de Taubaté. Aí é o seguinte, a Transesp era uma empresa do Estado que cuidava. A Transesp foi quem fez o projeto da rodovia dos Bandeirantes. E eles também cuidavam dos terminais rodoviários. Então, tinha como é que chama? Uma equipe especializada em terminais rodoviários. Nós não tínhamos terminais rodoviários ainda em São Paulo. Então, essa equipe se baseou no que eles chamavam de MITERP, era um manual de terminais rodoviários americanos. Então, todo dimensionamento, tudo foi baseado nesses terminais rodoviários americanos. Esse trabalho era interessante. Eu aprendi muito quando eu fiz esse trabalho, porque eu tive que juntar, embora meu escritório tenha sido contratado para fazer o trabalho, eu não dispunha no meu escritório de especialistas, porque eu tinha que fazer a escolha do local onde ia ser implantado o rodoviário, a estação rodoviária, o terminal rodoviário. Então, para fazer a escolha do local, nós temos que fazer um trabalho que chama-se de origem e destino, ou seja, de onde as pessoas vêm, né, para tomar o ônibus no terminal rodoviário e para onde elas vão quando elas chegam. Então, tinha que ser feito um trabalho de pesquisa desse porte na cidade inteira, para depois você determinar qual era o melhor local estratégico para colocar essa estação rodoviária. Junto com isso, nós tínhamos que ver onde a prefeitura dispunha de áreas para executar esse terminal rodoviário, porque senão o governo do estado dava o dinheiro, financiava a construção, mas a prefeitura tinha que entrar com o terreno. Então, juntamente com a pesquisa de origem e destino e os locais, dos locais que a prefeitura dispunha para fazer o terminal rodoviário, a gente escolheu o local e depois fez o projeto do terminal rodoviário. Esse terminal tinha essas vigas que vocês estão vendo, essas vigas que se apoiam nos pilares, e em cima eram umas vigas pré-moldadas também. Depois ele foi todo pré-moldado, mas umas vigas pré-moldadas que tinha uma abertura zenital entre essas vigas. Nessa foto do lado direito embaixo, dá para perceber um pouco isso. Isso foi construído, foi feito o projeto para ser construído no local, todo ele construído no local, mas a empresa que ganhou a concorrência para fazer a construção foi a Método Engenharia. Eles resolveram fazer, então, toda a parte estrutural em concreto pré-moldado. Então, foi tudo pré-moldado e levado para ir pronto e montado aí. Ele hoje sofreu algumas alterações. Quem me contou isso foi o professor Guilherme Mota, que passa sempre por lá, disse, olha, andaram mexendo no seu terminal lá. O terminal não é meu, o terminal é do povo, da prefeitura, do governo. Isso, eu acho que quase todos os alunos aí já passaram por aí. Isso é uma das praças de pedágio da rodovia dos imigrantes. Esta praça de pedágio foram projetadas todas elas iguais, elas têm todas mais ou menos o mesmo princípio estrutural, e esse edifício que vocês veem é o edifício de apoio administrativo à praça de pedágio. Esse projeto foi feito na época da ditadura militar, e esse projeto é envolvido por um problema de segurança, de chegada e saída do carro forte muito grande. E existe embaixo tem um túnel que liga todas as cabines, um túnel pressurizado. As cabines são todas pressurizadas para poderem ser todas fechadas, né? Elas são todas pressurizadas. Esse é um edifício residencial.
Esse edifício residencial é, na época, feita pela Forma Espaço. A Forma Espaço é uma construtora que fez muitos edifícios e contratou muitos arquitetos na época, aqui em São Paulo, inclusive entre eles o arquiteto Abrão Sankovski, o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, e esse projeto eles pediram para que eu fizesse, e mais outros alguns arquitetos, não só arquitetos do Mackenzie, arquitetos da FAO também, eu não me lembro o nome de todos agora, mas esse projeto é um projeto que eu fiz questão de colocar, porque esse é um projeto feito para o mercado, e o acerto dele foi tão grande que esse projeto foi vendido num sábado de manhã. Abriram as vendas no sábado de manhã, na sábado a meio-dia estava o edifício todo vendido, porque ele tem uma área, ele tem 4 dormitórios, e nessa época, o edifício de 4 dormitórios tinha um outro padrão de área, as áreas de 4 dormitórios eram muito maiores, e eu consegui fazer um projeto com 2 apartamentos por andar, né, com com a área social e área de serviço separado, com uma área muito menor. Então, o sucesso desse projeto foi tão grande que ele foi vendido num sábado, no meio período de sábado. Esse projeto é na Alameda Sarutaiá. Se alguém quiser passar lá para ver, ainda está lá. E tem os pilares externos, tem uma parte de pilar externo circular, longe da fachada. Ele é um pouco distante da fachada, e a viga que chega na fachada que apoia outra viga. E tem esses como é que chama? Esses pilares centrais que passam uma viga que apoiam as vigas que vêm dos pilares da fachada. Esse é outro edifício residencial, feito aí em Higienópolis, né? Em que eu fiz questão de mostrar, porque nós também tivemos aí desenvolvemos uma atividade diferenciada, que era um grafismo no prédio. Eu acho que eu faz tempo que não passo lá, nem sei se esse grafismo ainda existe, mostra 2 faces do prédio com grafismos diferentes. Esse prédio é um prédio de 1 apartamento por andar, no bairro de Higienópolis. Esse outro edifício é um edifício de flat, da época em que era moda, que fizeram flat em São Paulo, em todo lugar, e nós fizemos esse edifício que chama-se Morumbi Business, lá no Morumbi, que ninguém acreditava que pudesse ter um flat lá no meio do Morumbi. Então, nós fizemos esse flat e, durante muito tempo, ele foi flat. Hoje, alteraram essa área de flat comercialmente, deixou de ser interessante, então eles alteraram para fazer, né, os flats viraram apartamentos pequenos, né? Apartamentos pequenos, era um flat que tinha uma sala, um dormitório separado, né? E na sala tinha uma cozinha americana. E tinha tinha uma parte embaixo também que tinha um salão de festas, tinha, enfim, nesse embasamento tinha algumas coisas de apoio ao flat, né? Esse é outro edifício residencial, localizado na Chácara Clabin, né? Que ele não tem... Ele se assemelha um pouco, né? Como espacialmente, internamente, com aquele edifício Igaraçu que nós vimos lá, que foi feito pela Forma Espaço, né? Mas era um outro tipo de edifício na época. Hoje, os edifícios são feitos com os compartimentos são bem menores. Esses dormitórios desses edifícios são dormitórios grandes, né? Como era o que era pedido na época, né? Esse edifício, então, tem esse terraço aí, que dá uma conformação um pouco diferenciada no prédio. Também foi feito uma parte em concreto aparente, uma parte revestida, enfim.
edifício, é só para mostrar a diferença de tipologias e escalas de projeto, né? Esse é uma parte industrial, que é da Eletropaulo, é o projeto da Eletropaulo de Jundiaí. É muito interessante esse projeto, porque ele tem uma parte central que dá para ver tanto na vista aérea dele, na fotografia aérea, como dá para perceber no corte, como dá para perceber na planta e na foto interna. Ele tem todo um acesso central, né? Ele tem todo um acesso central iluminado zenitalmente, e tudo se desenvolve em torno desse corredor central. É importante que vocês observem o seguinte. Põe esse corte novamente, por favor, Luiz. Essa época que nós fizemos esses projetos ainda, não tinha computadores. Quer dizer, não é que não tinha computadores, já tinha computador, sim, mas não tinha essa coisa famosa hoje do render, que vocês fazem para mostrar o projeto, né? Então, era tudo desenhado à mão mesmo. No Edifício Morumbi Business dá para perceber. Dá para perceber que nós tivemos que mostrar a volumetria do projeto, né? Através de desenho. Através de desenho. É importante que o arquiteto desenhe, porque ao desenhar, o arquiteto pensa. Dá tempo do arquiteto pensar. E quando vocês estão fazendo o projeto junto, através do computador, o que acontece? Não dá tempo de pensar. O clique é mais rápido do que o seu pensamento, né? Você amadureceu o pensamento. Enquanto você está desenhando, você está pensando. E quando você vai clicando uma coisa, uma outra, uma coisa, vai mudando, você não desenvolve um pensamento completo. É importante que o arquiteto desenhe. Essa é uma residência. Essa é uma residência feita na Praia Vermelha do Sul, em Ubatuba. É uma residência que tem uma topografia muito acidentada, era uma pirambeira, e eu fiz o projeto longe do chão, fiz o projeto em pilotis, então o projeto se desenvolve todo nesse primeiro pavimento, e tem essa cobertura, que é uma cobertura verde, e essa cobertura foi feita como cobertura verde, porque dessa cobertura o proprietário queria ver o mar, e só dessa cobertura que ele conseguia ver o mar, porque da casa dele mesmo, do terraço dele, da casa, ele não via o mar. Então, eu fiz essa cobertura verde e que, por trás, ele tinha uma escada que acessava a essa cobertura. É um arquiteto, é uma coisa que eu me inspirei um pouco. Existia feito na Praia Vermelha um simbolismo que eles usavam nos para-brisas dos automóveis, com umas curvas, umas ondas, e eu, então, fiz essa casa como se fosse aí está outra vista dele. Essa vista da esquerda chapou um pouco a parte da cobertura, mas essa cobertura é toda sinuosa. Essa é uma outra residência, é uma residência no Jardim Dedala, feita para o João Carlos Pimenta. É uma residência em 3 níveis, porque o terreno também era muito acidentado. Você entra no nível da sala de jantar, da cozinha e do escritório, aí depois você sobe para o nível da sala, que a gente vê à esquerda, e depois continua subindo para o nível dos dormitórios. A sala está no nível intermediário. E tem uma cobertura inclinada, com uma entrada de luz, né? Que essa entrada de luz varre toda essa galeria que tem em cima. Quando você sobe, os dormitórios estão afastados desse guarda-corpo, que tem uma galeria que se tornou uma sala de estudo das crianças dele. E essa casa é a casa do Nicolas Vlavianos, um artista plástico, não sei se vocês conhecem, é um escultor, como é que chama? No Jardim, perto de Cotia,
é lá perto de Cotia, naqueles loteamentos lá, não lembro do nome, Jardim, não sei o quê. E era uma casa que ela também tinha um problema de topografia no terreno, então nós fizemos essa cobertura, e essa cobertura, essa parte que hoje vocês veem aqui só com as vigas, né? Essas vigas era coberto por tinha uma cobertura que abria e fechava para iluminar essa parte, então para iluminar a parte do jardim e para poder usar também essa parte externa da casa num dia de chuva ou então abrigada do sol. Como vocês podem ver, ó, o corte, isso que a gente chama, que nós arquitetos entendemos muito, mas que o leigo entende pouco. Eu costumo dar o exemplo quando eu vou fazer uma casa e mostro um corte. Para poder explicar o que é o corte, eu aviso os proprietários o seguinte: o corte é como se você tivesse um bolo e você cortasse esse bolo e visse todas as camadas que compõem esse bolo. O corte em arquitetura também é um pouco isso. É uma forma um pouco mais didática para o pessoal entender o que seja um corte de arquitetura. Porque você mostra isso para um leigo, ele não sabe direito o que é. Vocês vão aprender a ler isso aí e projetar através disso, porque é através do corte vocês conseguem identificar os espaços, né? Você vê essa casa, se você vê essa casa, essas fotos da casa, e vê o corte, você consegue entender o porquê o corte é importante. Essa é uma outra residência feita também lá na Praia Vermelha. Essa é uma residência Olga Cisla. Essa Olga Cisla foi uma das que fez o loteamento da Praia Vermelha. E aí, no caso, existia o terreno, essa casa não foi construída. O terreno tinha um córrego que passava no terreno e era um vale. Então, eu fiz a casa em dois, como é que chama? Em dois corpos, e fiz a casa transpondo o vale, apoiado de um lado e do outro do vale, né? E fazendo com que esse córrego passasse por dentro da casa. Existiam algumas formas de visualizar, de dentro da casa, visualizar o córrego embaixo. Essa do lado direito é a maquete da casa. Esse é a Faculdade de Direito de Jaú, foi onde eu nasci. Eu nasci na cidade de Jaú. E quem me convidou para fazer esse projeto foi um prefeito, na época, chamado Valdemar Bauab. Foi ele que convidou, vocês vão ver durante os seus estudos, ele convidou o professor Vilanova Artigas para fazer a estação rodoviária de Jaú, que está lá até hoje, que é muito interessante, vai fazer parte dos estudos de vocês. Essa faculdade, não por mérito meu, mas por mérito daquele que implantou a Faculdade de Direito de Jaú, fez a cidade mudar completamente, porque ela de uma cidade pacata, e que existia, inclusive, um ditado lá que soltaram a onça na rua, soltam a onça na rua às 8 horas, porque não tinha mais ninguém na rua. Começaram a chegar ônibus de todas as cidades próximas para estudar na Faculdade de Direito no período noturno. E fez com que a cidade ganhasse vários centros de entretenimento e vários bares, e começou a ter uma vida noturna mais ativa na cidade de Jaú. É uma faculdade simples, que é composta de, vamos dizer assim, de auditórios, salas de aula, onde os professores, na época que nós fizemos a faculdade, os professores só davam aula com um giz, a lousa e a fala, só isso, né? Como faculdade de Direito. Então, tem essa parte administrativa, a sala dos professores, essa coisa toda, e algumas salas de aula no entorno desse pátio interno. Esse é um projeto bastante interessante, que foi feito há muito tempo, na época em que o prefeito era o Miguel Colassono. Na época existia
não existia Secretaria de Planejamento na prefeitura. Era uma coordenadoria de planejamento chamada COGESP. E era dirigida por uma pessoa muito culta, chamada João Evangelista Leão. Ele contratou vários arquitetos e nós fizemos vários projetos que o Estadão de São Paulo, depois, o Estado de São Paulo, na época, fez uma matéria de página inteira sobre esses projetos e chamou de O Sonho da Cidade de São Paulo. O projeto de sonho, o projeto do sonho da cidade de São Paulo. Esse projeto era o seguinte, a ideia era fazer o seguinte, pegar um reservatório da Sabesp. O reservatório da Sabesp são áreas muito bem localizadas na cidade e áreas verdes, no caso, e que abrigam o reservatório. Só que, por motivo de segurança, estas áreas, que são quase quadras, elas são totalmente cercadas e ninguém pode entrar. Então, cada arquiteto propôs, né, numa área da Sabesp, uma proposta de utilização dessa área, preservando a segurança dos auditórios. Dá para ver aí uma espécie de um pergolado aí no centro e sala e como é que chama? Quadras esportivas que a população poderia ocupar essas áreas. E a área de segurança do reservatório ficava preservada no projeto através de isolamento, através de gradis, enfim. Mas transformava todos esses... Nós fizemos essa e fizemos também aquela que está na rua Vergueiro, que é muito grande. Vocês devem passar por lá hoje. Esses projetos não foram executados, infelizmente não foram executados. Vocês podem ver esse da Rua Vergueiro, que todo mundo deve passar muito por lá, aí na Vila Mariana. É um reservatório enorme, com uma área muito grande. Esse é um loteamento. É um loteamento feito na Praia do Pulso. É uma praia que tem acesso através da estrada em Ubatuba, né? Dá para ver essa coisa inicial aí, depois, e ela é uma praia que aí tem uma foto da praia, uma foto aérea da praia, é uma área muito acidentada também, com uma topografia muito difícil, né? Dá para ver pela sinuosidade das ruas. E nós fizemos o quê? Nós não, como todo mundo faz hoje, até hoje, todo mundo pega a praia e faz uma avenida lindeira à praia, como é a Praia de Santos, né? Como é a Praia do Guarujá também. Nós não. Nós preservamos a praia e fizemos as ruas longe da praia. A chegada até a praia era só através de pedestre. Você podia chegar na praia só através de pedestre. Você não podia levar ônibus nem carros até a praia. Está lá implantada essa praia, tem umas casas muito bonitas até feitas lá, né? Tem uma casa de uma estrutura metálica muito, muito boa feita lá. Esse, como para vocês verem a diversidade de programas, esse é o Centro Regional de Abastecimento em Santo André. Esse Centro Regional de Abastecimento vamos dizer, similar ao CEASA de São Paulo, né? Essa parte toda que vocês estão vendo, vamos dizer assim, hexagonal, ela abriga os boxes todos, né? Os boxes com circulação de veículos. E isso aí ele tem 130 mil metros quadrados. E ele abriga um mercado e abriga um centro de convivência e administrativo também. E abriga toda a parte de infraestrutura, com geradores, uma série de coisas que é obrigatória. No desenho, vocês estão vendo o desenho? Esse desenho? Esse projeto eu fiz com Satoru Nagai e com Alfred Talar. Olha, nenhum quase desses projetos eu fiz sozinho. Sempre eu convidava alguém para fazer o projeto comigo, né? Ou o
numa época, eu fazia com o Pedro Paulo, que era meu sócio, depois com o Satoru Nagai, que também era meu sócio, mas sempre convidava um arquiteto, um outro arquiteto também, quando eu tinha um projeto muito grande, para para a gente trocar ideia e fazer junto, até para arejar um pouco o escritório, porque a gente tinha uma produção muito intensa, né? Então, era importante a gente parar de vez em quando para conversar um pouco sobre arquitetura. Esse que vocês estão vendo aqui, ó, esse que vocês estão vendo aqui é o centro administrativo, é a parte administrativa e de convivência, dessa parte, dessa foto de baixo. E essa parte de cima aí que vocês estão vendo na seção, nessa parte triangular invertida aí, é a parte de caixa d'água e toda a infraestrutura do edifício. E tem essas aberturas circulares, enfim. Cada um tem uma linguagem. A linguagem é bem diversificada, até porque a linguagem não é só minha, a linguagem era também dos colaboradores, dos parceiros que faziam os projetos comigo. Esse é na Avenida do Brasil, eu acho que muita gente passa por lá. Isso era uma casa antiga, neoclássica, né? E que o bairro todo é tombado. Não é a casa que é tombada, o bairro todo que é tombado. Então, foi me dado para fazer uma clínica aí, uma clínica da mulher. Essa casa tinha uma entrada lateral. O automóvel entrava e tinha um pátio com uma entrada lateral, que tinha um hall central muito bonito, desenhado todo de mármore, desenhado no piso. Eu inverti a entrada. Eu fiz a entrada pela frente, fiz um eixo no centro e fiz os consultórios todos através desse eixo. Aí nós, para poder darmos um caráter diferenciado, dá para ver esses pilares duplos. Eu peguei e revesti isso tudo com vidro e mantive a parte de cima original, que lembra o que era realmente a casa, né? E coloquei essa marquise branca metálica, ela é só presa na caixilharia do vidro para poder ter um abrigo para as pessoas, é o que chama Clínica da Mulher, as pessoas desembarcam aí e o carro vai para o estacionamento. E, finalmente, esse é um dos últimos projetos meus aí, que eu fiz de parceria com o arquiteto Tito Lívio, arquiteto Francisco Petraco e arquiteto Walter Caldana, que são todos professores da escola. É o projeto chamado Século XXI, para a Universidade Mackenzie, para abrigar essa parte de vidro. Ela abriga a Faculdade de Direito, a parte de cima, que liga a Faculdade de Direito a outra lâmina, que essa lâmina é a parte de pós-graduação, e essa parte de cima é a Biblioteca Central do Mackenzie, que ia ser transferida para aí. O projeto encontra-se em mutação hoje, né? O Mackenzie mudou um pouco as perspectivas dele. Em vez de construir isso aqui, o Mackenzie comprou uma faculdade de Direito aí no Paraná e está mais lidando com essa coisa. E o embasamento desse projeto, essa vista é uma vista de dentro da universidade. O embasamento ia abrigar os laboratórios de engenharia. Deve ter outras vistas. Essa é uma vista noturna de uma praça que estava projetada também. Esse prédio que vocês veem do lado é o prédio do Grafeno. Então, tem uma praça lá, né? E tem o nosso prédio no fundo. Deu para entender? Maravilha! Uau, 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 uau! Cadê o Sami? Estou aqui. Tá escuro aí, Samir. Essa foto tá escuro. Perdão. Deve estar escuro porque aqui estou no escritório da minha casa.
Gente, nós temos 1 milhão de elogios aqui no chat e uma única pergunta. Eu acho que dá tempo. Ô, Charles, eu Oi. gostaria, sinceramente, de encerrar. Ok. Me dê a última palavra. Não. Você me dá a última palavra. Eu tenho algumas coisas importantes a dizer. Mas, por favor, eu acho que você poderia... Nós vamos estender. O Sami é uma pessoa extraordinária, não? Às 18h30 em ponto ele terminou e a gente tem uma pressão de passar o webinar. Mas que o webinar espere um pouquinho. Azar. Porque nós estamos diante de um depoimento histórico para a FAO Mackenzie. Então, eu seguro a onda de 10 minutos a mais no webinar. Numa boa. Mas eu acho que você poderia eleger os comentários sobre a fala do Sami e a pergunta. E eu encerro depois para a gente não se complicar muito. Os comentários, assim, resumidamente, assim, os alunos aparentam maravilhados com a obra, com a amplidão do espectro delas e a variação nos tratamentos, das implantações, das volumetrias, enfim. E tem uma pergunta que é da Júlia Kemi, ela fez já uns bons minutos atrás. Professor, qual foi o maior desafio dentre esses projetos apresentados? É uma pergunta difícil, né? Porque todo projeto é um desafio, mas qual foi o maior desafio dentre todos eles? Olha, o maior desafio que eu tive foi fazer uma coisa que eu não conhecia nada, que era a parte dos terminais rodoviários, né? Eu não conhecia essa parte de pesquisa de origem e destino, e depois escolher o local. Para escolher o local, eu usei uma técnica do Padre Lebré, que ele fazia um gráfico com vários cinzas, de acordo com alguns itens, e aí aquele que desse mais escuro, ou seja, aquele que desse mais preto, era elegido, e não era elegido por mim, era elegido por esse gráfico. Então, é um desafio muito grande. E outro desafio grande foi a praça de pedágio, que eu não conhecia nada de como funcionava uma praça de pedágio. Eu tive que aprender como funcionava, com o pessoal do DR, que me ensinou como é que funcionava uma praça de pedágio. Então, eu precisava transformar isso num projeto de arquitetura. Magnífico. Sami, eu posso, então... Charles Luiz, posso falar as palavras finais? Sim. Tem algumas outras perguntas, mas a gente está realmente no limite do tempo, então, tua palavra, Sandro. Sami, eu estou emocionado com a sua palestra, a gente é amigo, eu estou realmente emocionado. Assim, eu sou uma pessoa política no sentido bom da política. Eu acho que o seu depoimento é um depoimento mais importante dessa escola nos últimos tempos. Ponto. Me incomoda muito que jovens, quase imberbes arquitetos, acham que tem a solução do mundo. É de uma ingenuidade que me causa espanto. O seu depoimento é um depoimento histórico para essa faculdade de arquitetura, e eu me sinto honrado com meus colegas, Charles, Luiz e todos os demais colegas do Projeto 1, honrados por ter acertado nessa escolha desse convite. Essa webinar é histórica para a FAO Mackenzie. Ponto. E eu diria que eu estou emocionado não só pela sua participação na política do país, se envolvendo com políticos da envergadura de um Mário Covas, sabe? No momento em que a gente bate cabeça na insanidade e na irracionalidade. Me parece que nada mais adequado que a sua fala. Não é só por isso. Eu acho que, não só pela sua trajetória
em órgãos do Estado, pelo seu envolvimento em políticas sociais decentes e honradas para a cidade e para o Estado, mas pela arquitetura que você fez, uma arquitetura extremamente correta. Pode, às vezes, não ter sido arquitetura de exceção, mas a vida não acontece nas arquiteturas de exceção. Exatamente. A arquitetura acontece nas esquinas. Essa é o meu modo de ver a arquitetura. Então, eu adorei quando você disse que é maravilhoso essa ideia do clique do pensamento. Incrível. Essa ideia do clique do pensamento me é muito cara. É isso. Porque você tem, acho que 80 anos, nunca procurei saber. 82. Já estou vacinado. Uma vitalidade impressionante, uma lucidez que é capaz de dizer a distância entre o clique e o pensamento, e pela linguagem que você explicitou seus projetos, e nós, do projeto a arquitetura por ela mesma, a linguagem, falando dela, enfrentando ela de cara, de imediato, tratando os jovens que entram na nossa escola como pessoas adultas, inteligentes, capazes de entender as complexidades do espaço. Então, Sami, eu acho que assim, aconteceu aqui agora, e eu não tenho a menor dúvida disso, um momento histórico na FAO Mackenzie. O seu depoimento é fantástico, e eu te agradeço muito, muito obrigado pela sua vivência e, sobretudo, pela sua vitalidade. Um grande abraço. Eu queria encerrar só, agradecer ao convite, agradecer a todos vocês. Eu fico até emocionado, o Sandro falando, usando essas palavras. Eu tenho uma curiosidade, eu queria saber quantas pessoas assistiram ao webinar. Tem algum jeito de eu saber quem são essas pessoas, não? São majoritariamente os nossos alunos do Projeto 1, dos 3 períodos, alguns professores, eu me lembro aqui de ter visto o Flávio Marcondes, enfim, alguns alunos de outros semestres, alguns poucos. Eu acho que a gente consegue tirar a lista aqui. E todos, alguns ex-alunos também. Alguns ex-alunos, sim. De mais a mais, Sami, fica gravado e, normalmente, muito mais pessoas assistem depois, não assistem a transmissão ao vivo. Então, creio que tem um impacto muito significativo. Porque isso, Sami, vai para a nuvem, é um vídeo que está gravado e muitas pessoas vão assistir. Então, acho que nós passamos aqui, enfim, tentando encerrar, por um momento histórico, um depoimento fabuloso para a FAO Mackenzie. Sua trajetória político, estético e arquitetônica é fascinante. Um grande abraço, amigo. Muito obrigado. Eu queria só dizer o seguinte, olha, eu tenho no meu currículo mais de 300 obras projetadas. E, evidentemente, eu não mostrei as coisas ruins que eu fiz ou as coisas onde eu errei, né? Mas eu me penitencio. Mas tudo isso foi um aprendizado. Mesmo quando você erra, se você souber aprender com o erro, é muito bom. E, infelizmente, eu não domino ainda essas plataformas de mídia ou de informática para poder transmitir tudo aquilo que eu gostaria para vocês. Mas eu agradeço muito, também me sinto muito emocionado, porque eu praticamente falta pouco tempo para eu me despedir dessa maravilhosa instituição que eu me orgulho tanto de ter estudado nela, que está sofrendo hoje uma transformação que não é do meu agrado, mas isso fica para uma outra época, uma outra hora que a gente puder conversar. Eu acho que era interessante uma hora vocês organizarem uma webinar sobre os caminhos da Faculdade de Arquitetura Mackenzie.
para que a gente possa contar para os outros qual é a personalidade e qual é a identidade da FAO Mackenzie. Estamos numa posição um pouco aprisionada, de alguma forma. Não sei se nós temos toda essa expressão. Acho que o Luiz concorda. Vamos encerrar aqui. Um grande abraço, Sami. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz. Um abração. Obrigado, Luiz. Obrigado, Charles. Obrigado, Sami. Eu que agradeço. Em nome dos professores de Projeto 1, agradeço a presença do professor Sami Bussabi e de todos os que estiveram aqui assistindo esse webinar. Então, encerro essa apresentação. Muito obrigado a todos e até a próxima. Muito obrigado. Valeu. Muito bom.